Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português para concluirmos regência verbal. Eu espero que todos vocês estejam bem, espero que tenham tido uma ótima prova, uma ótima semana de avaliação e que certamente tenho certeza que todos vão sair muito bem. Não duvido da capacidade de nenhum de vocês, sei que todos vocês têm potencial e capacidade para tirar ótimas notas, tá bom? Mas independente disso, de antemão, parabéns para vocês que estão já perto de concluir mais um ano letivo, né? Um ano de muitas dificuldades, adversidades, mas a gente não desistiu, a gente continuou, prosseguiu, se adaptou, se readaptou e aqui estamos. Enfim, pessoal, parabéns para todos vocês. Vamos agora iniciar mais uma aula de português, como eu tinha dito, para finalizarmos o assunto de regência verbal. Ainda vamos falar também sobre a regência nominal, beleza? Vou solicitar que vocês abram a página de vocês no livro, na página 252. Página 252. Enquanto vocês abrem, eu vou colocar o cabeçalho aqui. Ok, pessoal, então, página 252. Já falamos sobre a regência, nós já sabemos o que é a regência, para que ela serve, quando devemos utilizá-la, tá? E agora vamos trabalhar um pouco de exercícios para que a gente consiga afixar, né? Na realidade, algumas pessoas perguntam para mim, professor, tem como saber quando o verbo precisa de regência, quando ele precisa vir acompanhado da preposição? Tem alguma forma de descobrir isso? A resposta é não, gente. Infelizmente, não tem como descobrir quando o verbo precisa de regência. Não tem como, simplesmente impossível. Por quê, professor? Porque cada verbo ele tem um padrão diferente, cada verbo ele tem uma função, uma forma diferente. Então, você vai ter que, na realidade, aprender a decorar cada um deles. O bom é que nem todos os verbos levam regência, né? Apenas alguns. E esses que levam regência são muito utilizados no dia a dia. E de tanto você ouvir, você acaba reproduzindo. Por exemplo, você não consegue ouvir a pessoa falar, deixa eu ver aqui, eu fui para a Disney. Você não consegue ouvir alguém falar, eu fui Disney. Não faz sentido. Você já está acostumado a ouvir, eu fui para, eu fui a Disney, enfim. Isso, o ouvido de vocês vai ajudar muito vocês. É o mesmo caso do verbo assistir. Muita gente já está acostumada a ouvir assistirá. Tanto é que quando você fala assistir TV, algumas pessoas estranham. As pessoas que já ouviram bastante esse assistirá, elas estranham. Elas percebem que tem alguma coisa errada, está faltando alguma coisa. E essa falta aí é o A, tá bom? Assistir a TV. Já se você não se acostumou a ouvir dessa forma, também você não vai conseguir perceber essa diferença. Você não vai notar. Se você falar assistir a TV ou assistir TV, para você tanto faz, tanto fez. Só que, como a gente já explicou, a presença da preposição, ela faz toda a diferença. Essa presença aí, ela muda completamente o significado do verbo. O verbo, quando ele vem preposicionado, ou seja, com a preposição, essa palavrinha aqui, o a é uma preposição, tá? Quando vem preposicionado, nós temos a possibilidade de mudar seu significado. Tá bom? Então, assistirá significa observar. Assistir sozinho significa ajudar. Então, se você fala, eu assisti o jogo, você, na verdade, quer dizer, eu assisti ao jogo, porque você não ajuda o jogo, você observa o jogo. Tá? Então, se a gente quiser usar o assistir com o significado de observar, temos que utilizar essa forma aqui, tá bom? Com a preposição. Mas isso aqui a gente já viu, a gente já sabe de tudo isso aí. Agora a gente vai trabalhar algumas atividades, tá bom? Com alguns dos principais verbos. Na última aula a gente também viu vários verbos
que usam desse padrão de preposições, tá bom? Queria que vocês abrissem, como já falei, em 252, e vamos iniciar com o quarto quesito, tá bom? Essa unidade, pessoal, além de regência verbal, ela fala muito sobre sinonímia. Sinonímia. O que é sinonímia, professor? A relação de sinônimos. Vocês vão ver que algumas das perguntas aqui, elas envolvem a troca de palavras cujos significados são parecidos, não igual, mas parecido. Então, a gente vai realizar algumas atividades sobre essa questão da coincidência de sinônimos, tá? De palavras que têm um significado parecido. Bom? Então, o quarto quesito, eu vou copiar aqui, a gente vai responder juntos. Bom, deixa eu mudar aqui. Quesito o seguinte. Leia o período. Leia o período. Crianças paulistanas acostumam-se a ouvir o substantivo baiano. Segundo parágrafo. Indique a opção que apresenta um verbo que expressa o mesmo tipo de transitividade que o verbo ouvir nesse trecho. Beleza. A gente vai ter que voltar um pouquinho para ver o texto aí, né? Vamos voltar uma página. Pronto, vamos voltar mais um agora. Pronto. Na página, cadê? 249. A página 249. Tem um texto aí que diz: nordestinos são vítimas de preconceitos. Vamos ler. Muitos costumam desqualificar os nordestinos ao associar a migração para as grandes cidades, como São Paulo, a criminalidade. O certo é que a miséria estimula a violência, e a migração, em tempos de pouco emprego, é um ingrediente de degradação urbana. Mas o preconceito de determinado tipo de paulistano contra os nordestinos existe, e assim como o preconceito racial, não é discutido nem assumido. Não são poucos os que veem os imigrantes, assim como eram vistos os imigrantes, não como gente disposta a prosperar e trabalhar, mas estorvos que geram pobreza e mesmo violência. Crianças paulistanas acostumam-se a ouvir o substantivo baiano, transformado em adjetivo genérico e negativo para os nordestinos. Há um indício claro desse preconceito, graças em larga medida ao... Há um indício claro desse preconceito, graças em larga medida ao próprio poder público. São Paulo é a maior cidade com presença nordestina do Brasil, mas até hoje, e quase ninguém nem sequer pensa no assunto, não se imaginou um museu para contar a história da presença dos nordestinos na cidade, ao contrário do que existe para italianos, espanhóis, portugueses e judeus. Fala-se e muito na introdução dos currículos escolares da questão africana para estudar o negro, justo, claro, mas raras escolas estimulam seus professores a discutir com os alunos a questão nordestina. Quando ocorre, geralmente é pelo lado depreciativo, como a pobreza das migrações. Texto um pouco forte, né, e realista. Vamos lá. Não vamos fazer a atividade primeiro. Vamos novamente para a página 252. Página 252. Então, nesse trecho aí, tem uma parte que diz assim, né? Crianças paulistas acostumam-se a ouvir o substantivo baiano, que está presente no segundo parágrafo. Indique a opção que apresenta um verbo que expressa o mesmo tipo de transitividade que o verbo nesse trecho. Então, a gente tem aí o verbo que está... cadê aqui o verbo ouvir? Então, o verbo ouvir, ele pode ser substituído por um verbo, letra A, abraçar-se, letra B, abraçar, letra C, agradar, letra D, aspirar, letra E, assistir.
Vamos lá. Crianças paulistanas acostumam-se a ouvir o substantivo baiano. Pronto. Qual é, pessoal, o verbo que pode ser que expressa o mesmo sentido que o verbo ouvir aqui, ó, nesse contexto aqui? Será que é o verbo abraçar-se, na forma pronominal? Será que é o verbo abraçar? Será que é o verbo agradar? Será que é o verbo assistir? Ou será que é o verbo aspirar? O que é que vocês acham aí? A resposta correta é a letra B. Você deve abraçar seus filhos. Por quê, professor? O que é que o verbo abraçar tem a ver com o verbo ouvir? Porque, pessoal, como a gente está vendo aí, ele é o único que expressa não o mesmo sentido exatamente, mas o mesmo tipo verbal, transitivo. Todos os verbos presentes aqui são verbos intransitivos ou verbos transitivos indiretos. O verbo abraçar-se com transitivo indireto. Letra C, agradar a, transitivo indireto. Letra D, aspirar a, transitivo indireto. Letra E, assistir a, transitivo indireto. Apenas a letra B é o que é um verbo transitivo direto. Então, a resposta aqui do quarto quesito, vou colocar aqui, a resposta é a letra B, pois o verbo abraçar tem o mesmo valor gramatical e verbal que o verbo ouvir. Ambos são transitivos diretos, tá bom? Então, eles partilham dessa mesma característica. Eles são verbos transitivos diretos, tá? Portanto, eles não levam preposição. Então, a resposta é a letra B. Vamos agora para o quinto quesito. Quinto quesito. Vou dar a fonte aqui. Tá, pronto. Quinto quesito, vamos lá. O quinto diz o seguinte: reescreva os períodos abaixo, substituindo os verbos ou os nomes destacados pelos que estão nos parênteses. Observe a norma padrão e faça as alterações necessárias. Vamos lá. Reescreva os períodos abaixo, substituindo os verbos ou os nomes destacados pelos que estão nos parênteses. Observe a norma padrão e faça as alterações necessárias. Ok, então a gente vai observar aqui os verbos e vamos substituí-los pelos verbos que já estão destacados, para nos ajudar ainda mais, né, gente? Vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Pronto, vamos lá. Temos aí letra A, que diz assim: no cinema vimos um filme de aventura. No cinema vimos um filme de aventura. O verbo destacado aí é o verbo ver, né? Nesse caso aí ele tem que ser substituído pelo verbo assistir, tá bom? E aí, como é que poderíamos pegar o verbo ver, né, e transformá-lo em assistir? Como é que ficaria aí? Será que ficaria? Perdão. Será que ficaria? Assistimos um filme, assistimos a um filme ou assistimos ao filme? E aí, qual seria a resposta correta quando a gente quer usar o verbo assistir no lugar do verbo, igual o verbo aqui, no verbo ver? E aí, qual seria a forma correta do verbo assistir? Seria com transitivo direto, sem preposição, transitivo indireto, com preposição, ou transitivo indireto também sem a preposição, com a preposição? Qual é que vocês acham? E a resposta é
Assistimos a. Por que assistimos a, professor? Porque a gente sabe que o verbo assistir, quando a gente quer usá-lo no significado de observar, temos que utilizar a preposição junto dele. Tá? Assistimos a um filme. Tá bom? Então, essa preposição é necessária. Ao contrário, se a gente tirar essa preposição, ele teria um outro significado, tá? Então, por isso, precisa ser assistimos a um filme. Beleza? Então, a letra A é essa daí. Vamos agora para a letra B. Tá? B. O pai presenciou o nascimento do filho. O pai presenciou o nascimento do filho. Beleza. Nesse caso aí também é com o significado do verbo assistir. E aí? Nesse caso aí, como é que ficaria? O pai assistiu o nascimento, assistiu ao nascimento ou assistiu, deixa eu ver, a nascimento. Qual seria a alternativa correta? O que é que vocês acham? É a mesma coisa, pessoal, não muda nada. Ó, assistiu ao nascimento. Por quê? Tem o mesmo significado, pessoal. Significado de ver, de presenciar, de observar. Então é a mesma coisa. Assistiu ao nascimento do filho. Mesmo que eu dizer, observou o nascimento do filho. Então seria assistiu ao, beleza? Ou seja, o verbo junto com a palavrinha aí, o a, junto com a preposição a, beleza? Vamos agora para a letra C. Todo posto de saúde deve ajudar a comunidade. Nesse caso aí, muito bem. Assistir também, ó, com o significado de assistir. Beleza. Ou seja, a gente deve trocar o verbo ajudar pelo verbo assistir. Então, qual seria o correto aí? Seria assistir a com a crase ou assistir sem crase? E aí? Ajudar. Muito bem. O que vocês acham aí? Nesse caso aqui, pessoal, o verbo ajudar, ele também significa assistir, tá? Só que para ele significar assistir, ele não pode vir com nada. Então, todo posto de saúde deve assistir à comunidade, tá? Lembrando que esse A aqui, pessoal, não é o A da preposição, tá? É o Azinho do artigo definido, tá bom? Mas feminino. Digamos que a gente troca aqui comunidade, vamos supor, então nós trocamos comunidade e colocamos bairro, pronto. Então, todo posto de saúde deve assistir o bairro, tá? Então, não pode vir com a preposição a, porque nesse caso aqui o verbo assistir, quando ele vem junto, quando ele vem sozinho, transitivo direto, ele significa ajudar, tá bom? Então, todo posto de saúde deve assistir o bairro, ou seja, assistir à comunidade, tá bom? Se você colocar um outro a, formando a crase, né? Significa observar, tá? Que nesse caso aí não é o que nós queremos dizer, né? O posto de saúde ele não deve observar a comunidade, ele deve ajudá-la, entendeu? Muito bem, então essa é a resposta aí. Letra D agora, vamos lá. Ela adorava envolver os filhos nos braços. Nesse caso aí, trocar o verbo envolver pelo verbo abraçar.
E aí, será que ficaria? Ela se abraçava com os filhos, ela abraçava os filhos ou ela abraçava aos filhos? O que é que vocês acham? Vou deixar vocês pensar e refletir nessa daí, tá? Ok, pessoal. Nesse caso aqui, ela adorava envolver os filhos nos braços. Nesse caso aqui, significa ela abraçava os filhos, tá bom? Tem duas possibilidades aqui, pessoal. Ela se abraçava com os filhos, pode ser também. Tá? Ou ela abraçava os filhos. Ambos possuem o mesmo significado, tá? A diferença, como eu falei, se abraçar essa forma pronominal, dá a entender que todo mundo, né, foi meio que um abraço mútuo, né, mútuo. Todo mundo estava presente nesse abraço, tá bom? Ok, tudo bem. Então, vamos agora para a letra E. Seguimos nossos objetivos. Devemos trocar pelo verbo abraçar. Nesse caso aí, pessoal, a gente pode colocar abraçamos nosso objetivo, abraçamos a nosso objetivo ou abraçamos ao nosso objetivo. Tá bom? E aí, qual seria o correto? O que é que vocês acham? Será que seria transitivo direto, primeiro, transitivo indireto, segundo, ou transitivo indireto, terceiro também? Qual vocês acham que seria correto? Quem respondeu a letra A, o primeiro está correto. Abraçamos nosso objetivo. O verbo abraçar, tanto com o significado de cuidar, abraçar com os braços, quanto com o significado de abraçar algo, de abraçar uma ideia, sabe? De incluir uma ideia. Ele também vem sem a preposição. Então, abraçamos nosso objetivo. É a resposta correta da letra E. Beleza? Vamos agora para a letra F. Senti um cheiro ruim. Senti um cheiro ruim na sala. Nesse caso aí, é com o significado de aspirar, tá? Aspirar. E aí, será que ficaria aspirei um cheiro ruim, aspirei a um cheiro ruim ou aspirei ao cheiro ruim? Qual seria? Será que seria o verbo transitivo direto, transitivo indireto ou também transitivo indireto? Qual seria a resposta correta? O que vocês acham aí? Bem, quem falou a letra A acertou, tá? Aspirei um cheiro ruim. Quando a gente usa o verbo aspirar, no sentido de literalmente sugar o ar, né? Puxar o ar, a gente não usa a preposição, ele vem de forma transitiva direta, ou seja, tem um complemento, mas não tem nenhuma preposição. Então, aspirei a um cheiro, não faz sentido. Significa que você almejava, almejou pegar um cheiro, não sei, não faz sentido. Aspirei um cheiro ruim, também não pode, tá? Então, eu aspirei um cheiro ruim, tá? Aspirar, tá? Puxar. Pronto. Temos aqui agora a letra F, letra G. Gosto mais de aventura que de comédia. Isso aqui foi um erro que muita gente comete, que é a regência do verbo preferir, tá? Muita gente erra. As pessoas falam, eu prefiro você do que ele. Não pode, eu prefiro você a ele. Tá bom? Então, a regência do verbo preferir é a palavra a. Então, aqui ficaria o que? Cadê? Gosto mais de aventura, prefiro aventura a comédia. Tá bom?
Outras coisas também que o pessoal coloca muito, que é desnecessário, é prefiro mais aventura à comédia. Não tem necessidade de você colocar esse mais aqui, pessoal. Primeiro porque quando você fala prefiro, preferir, ele já indica que você gosta de algo mais do que outra coisa. Então não precisa você colocar esse prefiro mais aventura à comédia. Não faz sentido, tá? Então prefiro aventura à comédia. Então tá vendo a regência do verbo preferir, ó, tem que ter esse azinho aqui para fazer sentido. Bom? Vamos lá. Agora vamos para a letra H. Já estamos quase terminando, né? Pronto, letra H. Algum dia o banco vai me liberar das minhas... Algum dia o banco vai me liberar das dívidas. No sentido de perdoar. Nesse caso aí, pessoal, será que a gente deveria utilizar perdoar a perdoar, transitivo direto ou transitivo indireto? O que é que vocês acham aí? A resposta correta é perdoará. Bom, então, algum dia o banco vai me perdoar das minhas dívidas, vai perdoar a mim das minhas dívidas, beleza? Porque nesse caso aí, se você for usar perdoar-me de minhas dívidas, se for usar dois objetos, você usa o de. Se você não for usar dois objetos, você usa o a. Então, perdoar as minhas dívidas. Tá? Mas também você pode utilizar sem, com ou sem a preposição. É um verbo que leva as duas formas. Tá bom? Então, quem respondeu os dois está correto. Pode ser perdoar as minhas dívidas ou perdoar as minhas dívidas, tá? Nesse caso aqui, a gente tem a preposição aqui, ó, embutida, ó. É as. Aí, para não ficar esse as, a gente junto transforma na frase. As minhas dívidas, tá bom? Ok, pessoal. Então, paramos na letra H, tá bom? Na próxima aula a gente continua devido à hora. Tô vendo que já a hora passou bem rápido hoje. Ó, espero que vocês estejam entendendo esse assunto. Terminem, façam em casa aí essa atividade. Eu sei que vocês vão conseguir fazer. Viram que é fácil, gente. É só vocês lembrarem desses padrõezinhos que as palavras têm, tá? E não esquecê-los, que são realmente importantes, beleza? Então, estudem aí, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sabem que podem me consultar, podem me perguntar, tá bom? Estou à disposição de vocês lá no Class App. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar lá que eu vou responder, tá bom? Façam, por favor, o questionário. Terminem esse questionário até a página 253, até a questão M, de letra M, tá bom? Até a letra M que finaliza na página 253. Façam, tá bom? Para vocês já praticarem isso também e já ficarem mais afiados, porque essa questão dos verbos ela é muito decoreba. Então você tem que decorar realmente alguns verbos, tá bom? Alguns verbos que são chatos, a priori são chatos, mas depois você, quando você pega pela primeira vez, você não esquece mais, tá bom? Então, façam o possível para que vocês consigam decorar todos esses, a maioria dos verbos que levam à regência. Beleza, pessoal? Então foi isso. Tenham uma ótima semana. Descansem bastante, vocês merecem, por causa das provas que vocês têm feito. Sei que foi um ano realmente muito atípico, mas a gente está prosseguindo, a gente está caminhando, a gente não vai desistir, tá bom? Então fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e como já falei, qualquer dúvida vocês podem me consultar no Class App, tá bom? Vou deixar isso aqui para vocês copiarem, tá? Um minutinho e em seguida estarei finalizando a transmissão. Ok, pessoal? Boa semana e até a próxima aula. Fui!